Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos falar sobre genética, cuidado e paixão. Estamos recebendo Marcelo Bertagnoli, sócio de uma das propriedades mais tradicionais do país, quando o assunto é criação de cavalos crioulos, as sementes e cabanha Butiá. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui. Tá? Prazer, Luiz, estar aqui. Prazer, Luiz. Bom estar aqui e poder explicar um pouco da nossa trajetória, da nossa história. Contar um pouco dessas histórias todas. Presente na bancada conosco mais uma vez, nossa editora do Núcleo Band Terra Viva de Agronegócios, nossa especialista Dizemara Pratos. Obrigado pela presença conosco. Obrigada pela oportunidade, Osíris. Marcelo, essa história começa na década de 50, né? Começa lá na década de 50. Na primeira geração, tu és a terceira geração da família, né? Osíris, a história da Butiá iniciou em 1950 com o patriarca da família, que era Pedro Bertagnoli, meu avô. Ele é natural de Gaurama, né, uma cidade do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, e adquiriu essa propriedade com a intenção de cultivar trigo. Foi pioneiro no cultivo de trigo na região do Planalto Médio. Juntamente com o trigo, na época, ele adquiriu as primeiras vacas de leite da raça Jersey com o objetivo de alimentar os poucos, não mais do que 3 funcionários que trabalhavam na propriedade. O Jersey segue até hoje, né? Estão com 68 anos hoje de sementes cabanha Butiá. E a raça Jersey, que iniciou com a fazenda, segue até hoje na cabanha. E é uma tradição, Marcelo, a genética que vocês têm do gado leiteiro, das vacas Jersey, e vocês atuam muito fortemente também nessa área de inseminação artificial. Depois veio na carona, nos anos 80, o cavalo crioulo. Liz, o pai sempre foi muito preocupado com a parte da genética, né? Ele sempre trabalhou, o Ronald Bertagnoli. E eu tive o privilégio de conviver com ele por algum tempo, encontrá-lo em muitas ocasiões, então acho que ele passou bastante disso, dessa paixão para vocês também. Sem dúvida, para mim esclarecer a Butiá, a sementes cabanha Butiá iniciou em 1950 com meu avô, Pedro Bertagnoli, e logo em seguida meu avô teve 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. E o Ronald Bertagnoli, que era meu pai, sempre trabalhando na Butiá. E a partir do Ronald Bertagnoli começou a criação de cavalos crioulos e sempre olhando para o lado da genética, né? Então, o cavalo crioulo não foi diferente da raça Jersey. A gente iniciou com vacas, vamos dizer que, de certa forma, comuns na época, apesar de ser da raça Jersey. Mas, posteriormente, começaram a vir as primeiras importações, né? Do Canadá, do Reino Unido, da Nova Zelândia. Sempre aprimorando, sempre olhando pelo lado genético. A história da Butiá na semente não foi diferente. Até hoje a gente procura sempre trabalhar com a genética, somos sementeiros de soja e trigo. E no cavalo crioulo, que chegou um pouco mais tarde, nos anos 80, também a gente sempre seguiu o mesmo foco, né? Olhando sempre muito para a genética. Obviamente que no início é bom ressaltar que toda a diferença na criação de cavalos crioulos da Butiá eu atribuo à orientação precisa do início, que foi de um grande criador da fronteira aqui do Rio Grande do Sul, da Uruguaiana, Flávio Bastos Telecheia, que era da marca BT, que esse foi o que orientou diretamente. Ele era muito amigo do Ronald, né? Uma amizade que iniciou através, inclusive, do Vinos de Carne, da raça Suffolk, onde os dois eram criadores também. E com essa orientação no cavalo crioulo, que o Flávio Telecheia deu para o Ronald Bertagnoli, meu pai, é que nós iniciamos a criação de crioulos, eu acho que com o pé direito no caminho certo. Tinha um relacionamento, então era mais do que uma oportunidade de negócio, né? Osíris, acho que, inclusive, teve nos anos 90 uma parceria, uma sociedade que chamava-se BT Butiá, que era, foi além da amizade que o Flávio Bastos Telecheia tinha com o Ronald Bertagnoli, eles procuraram fazer uma parceria que se chamou BT Butiá. Essa parceria durou um pouco mais de um ano, porque o Flávio Telecheia acabou vindo a falecer, e aí, como essa parceria era não com a família do Dr. Flávio Bastos Telecheia, sim com a pessoa, o Dr. Flávio acabou por se dissolver a sociedade. Marcelo... Mas teve frutos. BT Butiá é um deles, campeão do freio de ouro. Agora o Marcelo chegou, Osíris, na especialidade dele, eu diria, uma delas, né? Como ginete, que montou, que ganhou. Ou seja, ele vai além do gestor, ele está na lida. Né? A cabanha tem, eu fiz uma relação aqui, 5 freios de ouro, 6 de prata, 4 de bronze e 2 de prata da Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos. Conta um pouquinho pra gente, Marcelo, dessa paixão pelo cavalo. Como é que tu te tornaste ginete? Foste para o Chile para aprender, para entrar, eu diria, nessa tarefa de montar o cavalo de uma forma diferente? Para contar um pouquinho da história, como eu falei, nos anos 80 e 82, quando a Butiá resolveu criar cavalo crioulo,
Eu tinha não mais que 8, 9 anos de idade. Eu lembro, o pai estudava muito uma raça. Antes de começar com o cavalo crioulo, ele pensou em ir para o PSI, pensou em ir para o quarto de milha. Ele costumava estudar muito a raça para entrar. E quando o Dr. Flávio Bastrecheia deu para ele a primeira égua de presente, sendo da raça crioula, ele resolveu entrar no cavalo crioulo. Eu, como qualquer jovem, né, Elisa, sempre fui um simpatizante do cavalo em si, né? Então, procurei me aperfeiçoar, comecei a trabalhar cavalo com 13 anos de idade, claro que não profissionalmente ainda. Com 13 anos eu fui ao Chile a primeira vez para aprender. Eu acho que meu pai, o Ronald Bertignolli, sempre foi um visionário e acho que ele, de certa forma, ele viu em mim que tinha um potencial de conseguir ser que tinha o dom de trabalhar cavalo e poderia dar continuidade nesse trabalho todo na Cabanha Butiá, no setor de equinos. Fui para o Chile na época com 13 anos de idade para aprender um pouco, fiquei no criadeiro Santa Elba, que é um grande criadeiro do Chile, de onde veio Santa Elba Comediante, Santa Elba Sinuelo, Santa Elba Guararrudo, grandes cavalos pais de cabanha aqui no Brasil vieram desse criadeiro Tu já chileno. citaste o teu preferido aí, inclusive. Sem dúvida, Santa Elba Comediante é o cavalo que fez história na Butiá e o cavalo que marcou muito na minha vida, né? Não consegui ganhar nenhuma prova com o Comediante, mas ganhei com vários outros cavalos, inclusive filhos dele, mas o meu cavalo preferido todo mundo sabe que é o Santa Elba Comediante, sim. E de lá para cá, então, dos 13 anos, aos 15 anos, aí comecei a montar um pouco mais dedicado, comecei a participar do freio de ouro com 16, 17 anos, aos 18 anos tive meu primeiro pódio no freio de ouro, freio de bronze, com inclusive o cavalo BT Butiá. E de lá para cá sempre aperfeiçoando, né, Alice? Sempre, e mais importante que isso, viu? Sempre orientando quem está chegando também, orientando a família para continuar essa atividade, orientando os amigos. Teve muitos treinadores hoje que conseguem hoje estar na ponta do freio de ouro e passaram pela Butiá de alguma forma lá, treinando com a gente. A gente sempre teve essa filosofia de aprender e ensinar tudo aquilo que a gente aprende também. Agora, tu vai além da gestão, eu vi uns vídeos em que tu mesmo está competindo ali, tu mesmo está ganhando prêmio, está fazendo freio de ouro. Isso é uma emoção diferente, né? Cada vez está mais difícil, né, Osiris? Porque a idade realmente vai pegando, hoje estou com 43 anos, mas continuo na competição, sim. Obviamente que sem toda aquela força, aquele vigor, né, quando era mais jovem, mas a experiência conta muito. E vou continuar ainda por um bom tempo ainda. Olha, hoje o cavalo crioulo, o freio de ouro, a competição, ela... Está em alto nível, É uma né? competição de alto nível, né? Ele é um esporte, né, onde a disputa realmente é acirrada, né? Então são vários fatores que fazem com que tu consiga chegar no pódio e até levantar o caneco. A genética é importantíssima, o treinamento, a doma, o preparo, a condição física desse animal. Uma coisa importante também é a liga do dia, que a gente chama, né? Que é a sorte, conseguir estar no momento, a inspiração naquele momento conta muito também. Condição de ambiente não funciona? Inclusive, e o freio de ouro é uma prova, eu diria que a prova equestre mais completa que tem, sem dúvida, no Brasil. Talvez até no mundo, pela diversidade de provas que ela tem, pela morfologia que ela carrega, o peso, porque ela tem que estar bem, disso tudo que eu falei, e várias outras coisas. E ela é uma prova que só se define realmente na última corrida de boi, né? Marcelo, acho que se a gente tivesse que fazer uma fotografia para as pessoas que nos assistem do freio de ouro, das provas, é a esbarrada. Quando o cavalo esbarra. Essa é uma técnica americana. Tu ajudaste a fazer a introdução dela aqui, com o giro, com a esbarrada, dentro do cavalo crioulo. Como é que foi isso? Houve até alguma resistência na época? Dentro daquele espírito que eu falei, né, de aprendizado, a gente está sempre aberto para as novas ideias. Eu acompanhei essa raça, como tu disse, com 8, 9 anos, nós começamos com o cavalo. E eu realmente, meu pai, eu sempre devo muito isso a ele, porque ele me colocou com uma forma certa, me orientando sempre, me levando nas provas junto. Imagina, eu tinha 8, 9, 10 anos e já ia em todas as competições, vendo os cavalos correndo. E me chamou sempre a atenção que a dificuldade que ele tinha nessa prova era a questão do giro, que é volta sobre patas, ou o spin, como chamam os americanos, e o esbarro. A gente não tinha uma técnica, era mais na doma mesmo, mais no puxão, no agarrão, mais obrigando o animal. E eu conto sempre essa história, que uma vez eu estava numa final de um rodeio internacional de vacaria, Parque da Ferradura, rodeio mais tradicional do Rio Grande do Sul, e vi uma demonstração um domingo à tarde, aquela arena lotada, de uns cavalos cor de milha, lembra? Era um zaino e um tordilho, pelar dos cavalos. E me chamou muita atenção a facilidade com que aqueles animais giravam e esbarravam. Eu vi que era um movimento natural, que era um ensinamento. E vim com aquilo na cabeça e comentei com o pai o que estava acontecendo, era uma coisa nova, a gente não conhecia, né? A gente talvez por estar aqui no sul, mais afastado de São Paulo, porque esses animais eram de São Paulo. Parece perto, mas talvez há 30 anos atrás a distância, não física, mas a distância cultural era maior ainda. Então eu comentei com ele e de pronto
ele ligou na época para o presidente do Guardemir, acho que era o Sérgio Noguês na época, e o Sérgio disse, vou te encaminhar para um treinador que vai te orientar isso aí. Me encaminhou para o Carlos Alberto Vaiz de Leu. Esse cara era treinador de rédeas, casado com a americana Laura de Leu. Inclusive depois a gente mandou cavalos para ele treinar em São Paulo para competir e posteriormente até nos Estados Unidos, no Texas, competindo no Cavalo Crioulo também. Mas de lá, quando eu cheguei lá no de Leu, eu expliquei a situação e ele começou a me mostrar aquela técnica. E isso veio pro Cavalo Crioulo e a primeira vez que apresentou fui eu. Ou seja, isso eu não inventei nada. Que ano foi isso? Foi no ano de 93. 93. É. Isso eu não inventei, nada se cria, tudo se copia. Mas era uma técnica que ninguém sabia. Então, quando eu vi aquilo, tive a felicidade de dar o estalo que o caminho era aquele, eu busquei a técnica e trouxe. E quando chegou aqui no Rio Grande do Sul, que eu apresentei o primeiro cavalo, assim, foi até em Uruguaiana, numa prova também, tem uma resistência muito grande. Uma resistência que ela O que é novo natural, gera reação. Exatamente. Na Idade Média se queimava as bruxas, né? Por meio do conhecimento. Então, eles olharam aquilo, acharam talvez que era algo muito distante de se conseguir, e a primeira atitude foi de tentar segurar, barrar aquilo lá. Uma técnica nova, não era da tradição do gaúcho. Mas, felizmente, o bom senso prevaleceu, eles viram que o caminho era aquele ali, aceitaram que a prova transcorresse até o final daquela maneira. Eu acabei classificando aquele animal naquela prova. Posteriormente, fui ao freio de ouro, fui com o BT Butiá ao freio de bronze no primeiro ano, com essa técnica. E o pessoal começou a abrir os olhos e de lá para cá, todo mundo foi para essa técnica. Não tem hoje um ginete que não... É uma mescla de técnicas, né, hoje, né? Mas a técnica americana está em 100% da equitação gaúcha hoje. E qual que é a mais difícil dentro do freio de ouro? A prova mais difícil? Liz, eu acho que todas as provas têm o seu nível de dificuldade, né? Uns acham que a mangueira é mais difícil pela pressão do público que está em cima, Muito em outros acham que é cima. paleteado por causa da velocidade Vai paleteando um bovino. a peixada. São vários movimentos, né? Cada um... Isso tem muito a ver também com o sangue de animais, né? Tu pega um cavalo que tem o instinto mais vaqueiro, que é o sangue chileno, a natureza dele é andar melhor no gado, né? Então, o freio de ouro realmente, como eu falei, é uma prova muito grande, complexa, porque ela engloba vários movimentos. Em seguida a gente vai tratar mais do negócio, né? Mas evoluiu muito da criação de 80 para cá, né? Do rústico. O cavalo crioulo, ele não perdeu as qualidades, né? Ele ganhou. O cavalo crioulo é um cavalo que tem como a rusticidade, uma grande virtude, fertilidade. É um cavalo que ele não necessita de maiores cuidados. O cavalo crioulo, por ter sido selecionado através na seleção natural mesmo, através dos tempos, né? O cavalo crioulo veio na colonização daqui na América 500 anos atrás e foi sendo selecionado naturalmente. Então, esses genes ele carrega com ele, da rusticidade, a precocidade não, falei bobagem, a fertilidade, a precocidade, ele não é precoce, até porque uma questão de seleção natural, precisa que os animais não sejam precoces, né, para eles conseguirem aguentar. Os precoces, inclusive, não aguentaram e saíram antes. Então, e o que mudou muito no cavalo crioulo foi a qualidade dele quando se misturou o sangue chileno. No meu ver, nós tínhamos um sangue rio-grandense aqui, que tinha suas virtudes, mas foi o sangue chileno que deu essa velocidade para o cavalo que ele não tinha. Essa habilidade, essa aptidão O chileno era mais vaqueira. veloz. O cavalo chileno é um cavalo mais rápido. Não sei de que maneira selecionaram o cavalo no Chile. Uma coisa é certa, né? O rodeio chileno, que depois do futebol é a prova mais tradicional que o Chile tem 112 anos de seleção. Um freio de ouro, nós estamos com 35 anos a recém. Então, talvez o diabo sabe porque é velho, eles têm muito cavalo bom, porque eles têm muito tempo nessa estrada. A gente está conversando com o Marcelo Bertagnoli, sócio proprietário das Sementes e Cabanha Butiá, um pouco dessa história, parte do Rio Grande que dá certo também. A gente vai fazer um breve intervalo, já retornamos, fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o sócio das Sementes e Cabanha Butiá, Marcelo Bertagnoli, contando um pouco da história da cabanha, do investimento. Como é que é manter um negócio desses, a gestão do cavalo crioulo e a rentabilidade, para poder rentabilizar? Você trabalha basicamente com matriz, com cobertura e com o sêmen, né? Olha, às vezes a atividade equina nas Sementes Cabanha Butiá, ela é uma atividade que já está aí com 36 anos de criação, muito trabalho, como qualquer outra atividade, né? Às vezes, muito foco naquilo que você quer. Nós sempre direcionamos a criação para o cavalo de competição, para o cavalo funcional. O mercado do cavalo existe, já
teve épocas que esteve bem melhor. O cavalo anda Ainda é rentável. Ainda é rentável, mas o cavalo ele é muito ligado à condição financeira do país como um todo, na economia como um todo. A economia vai mal, o cavalo talvez seja das primeiras coisas a ser cortada. A economia vai bem, o cavalo vai bem também. Então mas isso não é a primeira vez que nós estamos, não sei se dá para dizer em baixa, com sinais de recuperação também. Sim, de 80 para cá pegou várias crises, né? Exatamente. Então eu já vi esse ciclo que eu me lembro por 3 vezes, do cavalo estar em baixa, daí um pouco sobe de novo, estabiliza, está em baixa. E nós tivemos aí há 10 anos atrás aí um crescimento muito grande do cavalo crioulo, batendo recordes de preço, não só de preço, em quantidade de animais também. O mercado há 3, 4 anos atrás caiu bastante e agora apresenta sinais de recuperação novamente. Como qualquer atividade tem que estar sempre alerta, né? Diminuindo o custo, cuidando da gestão para continuar se mantendo na atividade. A gestão é fundamental. O ramo da semente também funciona mais ou menos cíclico? Às vezes a semente, eu vou dizer, ela é... A competitividade da semente é uma coisa extremamente complicada, porque tu briga com empresas multinacionais, né? Então a semente, tu briga por centavos. Quem mexe com a sementeira hoje nas sementes como a Butiá, minhas irmãs e meus tios. Mas eu participo também disso, vejo que a briga é por centavos. Então, como é por centavos a briga, tu ganha na quantidade. Então, margem curta. Né? Margem curtíssima, né? E então pega empresas multinacionais onde conseguem uma grande escala de produção, esses centavos dão uma grande diferença e uma vantagem com quem trabalha com uma escala um pouco menor. Mas o bacana é que vocês têm a pecuária com o Jersey, o cavalo crioulo e tem a agricultura com as sementes. Então, esse tripé aí dá para fazer uma equação boa para o negócio andar. É aquela história, como ela é uma empresa familiar, né? Está sempre atento ao negócio e nunca coloca num cesto só. Todos os ovos no mesmo cesto. Sempre diversificando a cultura. Que isso já vem lá do tempo do Pedro Bertignoli, posteriormente do Rona Bertignoli também. Sempre com essa ideia de diversificação de cultura. Tem muito investimento em mão de obra qualificada nesse processo todo também, né? O que hoje é um problema, né, Osíris? Porque a qualificação da mão de obra hoje eu acho que é um dos maiores gargalos que o país atravessa hoje, né? É difícil, a gente não está tendo... nossos governos em si não têm conseguido qualificar essa mão de obra, né? Então tem transferido essa responsabilidade ao setor privado. Né? O Senar tem feito isso, levando alguns cursos e outras entidades também, levando para essa formação profissional lá para o produtor. Sem dúvida, tentando, mas ainda insuficiente, né? Não dá para dizer que não estão fazendo nada, mas ainda é insuficiente o que estão fazendo. A gente cansa de pegar a mão de obra que tem que ser especializada dentro da fazenda. Formado dentro da fazenda. Quanto tempo demora para formar alguém que vai lidar com o cavalo crioulo, por exemplo? Depende do caráter individual da pessoa, né? Passa muita gente, por exemplo, na área que eu atuo, que é no cavalo crioulo, passa muita gente lá. Tem que ter afinidade com... Aptidão, tem que gostar, porque realmente a questão do cavalo, até tu não consegue contratar um cara no cavalo por causa simplesmente do dinheiro. Não é o dinheiro que manda no cavalo. O cara tem que ser movido, tem que gostar realmente de lidar com o animal. Porque a pecuária, não só um cavalo, por exemplo, e gado de leite então, que é muito pior, porque gado de leite é 5 da manhã, 5 da tarde, todos os dias, não tem feriado, não tem chuva, é geada, é noite de Natal. Então, se o cara não gostar do que está fazendo também, não acha. E ao meu ver, hoje ele precisaria até fazer uma campanha de direcionamento maior a quem trabalha no campo, né? Aqui nós estamos, né, no Rio Grande que dá certo o programa, mas nós precisamos de mais programas assim para realmente conscientizar o pessoal da cidade que precisamos do campo, precisamos de uma mão de obra qualificada no campo. Então, às vezes a gente escuta ações que estão tentando desqualificar o campo. Tem que segurar o jovem no campo, né? Sem dúvida, né, Osíris? Sem dúvida. Acho que se o campo vai bem, a cidade vai bem, né? E uma sensação que eu tenho é que a velocidade que avança, essa tecnologia que chega no campo é muito rápida. Às vezes o pessoal que trabalha lá, a mão de obra, não está conseguindo acompanhar também. A tecnologia hoje, ela é uma ferramenta também que não tem mais volta, né? Ajuda muito na questão da agricultura, inclusive. Na questão do cavalo crioulo ainda, essa tecnologia ainda está distante porque não tem muito o que inventar. Vale o homem. A gente depende da mão de obra, exclusivamente da mão de obra do homem no cavalo, né? Não tem como tu mecanizar, é muito pouca mecanização no cavalo crioulo, né? E tem paixão envolvida, né, Osíris? É o que o Marcelo falou. Mas Porque alguém que faz uma doma, ele é altamente especializado, né? Tem que ser, né? Porque as etapas do cavalo vai desde tu pensar no cruzamento, que isso normalmente quem pensa é o gestor, né? Qual o cavalo com qual é a fêmea. Aí quando nasce o bicho, como eu disse, o cavalo crioulo não requer maiores cuidados, o animal pare a campo sem problemas e tal. Mas aí chega no momento do desmame desse animal, do primeiro contato com o homem, do manuseio que se chama, quando o animal vai receber as primeiras cordas, o buçal e
Primeiro contato com a pessoa, se esse primeiro contato não for da maneira menos traumática possível. Adequado, né? Porque o primeiro contato é importantíssimo. Até na fazenda, o primeiro contato quem faz sou eu. Não consigo individualizar, porque a produção é de 25 animais. Foi maior a produção, é 25 animais por ano, tu não consegue todos eles pegar. Mas eu procuro sempre, se não eu pegar os mais importantes, ou quem for pegar eu estar junto, para orientar. Porque esse primeiro contato com o animal é algo que ele grava pro resto da vida dele. Quanto tempo de vida é esse primeiro contato? A gente pega os bichinhos lá, por exemplo, com 6 meses de idade, é a primeira vez, na época do desmame. Quando são novinhos, são potros, é muito fácil conseguir dominar um cavalo e dominar até sem usar muita força, né? Conseguir convencer ele mais fácil. Ela entra quando? Às vezes assim, 6 meses mama, já pode ter o primeiro contato, com 1 ano e meio tu já começa, tu bota buçal no bicho para ele reconhecer, né? Ergue as patas, começa a casquear se for preciso, começa a conhecer corda e para colocar os arreios para cima dele, 2 anos e meio, 3 anos de idade. 2 anos? 2 anos e meio, 3 anos de idade. Daí já dá para ver a personalidade do animal já? Bem antes até. Bem antes. Consegue ver antes. Dá para ver se ele tem tendência a campeão já? Dá sim, até porque, volto a dizer, a genética que manda muito, a gente acredita muito na genética. Então, no cruzamento já de um bom pai com uma boa mãe, tu já tira uma probabilidade já que pode dar certo. Quando nasce o bicho, tu vê a morfologia dele e tu diz, opa, às vezes tu erra também, né? Às vezes nasce a morfologia e ela diz, não vai dar. E Dessa aí? vez não deu. Aí nós temos vários tipos de, por exemplo, de 20 animais que nascem por ano, 10 machos, 10 fêmeas, eu sempre escolho 2 machos e 4, 5 fêmeas para a competição. De que maneira eu escolho isso? Pelo cruzamento, pelo biotipo que eles têm, né, morfologia, e pelo resultado que a família já teve. Então começa a trabalhar aqueles 2 animais machos, as 5 fêmeas, e tu pergunta, e o resto? O resto tem mercado para isso, né? Se vende isso daí. Porque o nosso processo de seleção, de melhoramento genético, depende dessa avaliação, entende? Cada geração a gente procura melhorando o plantel. Qual Por favor, Liz. Morfologia, para o pessoal entender. Como é que vocês avaliam? Fica o animal ali, fica olhando. Às vezes a gente vê nessas exposições um jurado que fica andando em volta do animal para olhar todo o desenho dele. Patas, dorso, tudo. Boa pergunta, Elisa. Até porque o pessoal que está acompanhando em casa, o vocabulário que a gente tem, às vezes não está acostumado. A morfologia do animal nada mais é do que o conjunto da beleza do animal. Aquele animal que nota dá para cabeça, pescoço, lomba, plumos, garupa, descida de perna, cerda. Isso é a morfologia, é a beleza do animal. Então, tu perguntou o que o cara fica analisando. Todo mundo tem uma cabeça típica, bastante adorno, que são cabelo. Cada crioulo tem essa característica, né? Por ser uma raça de rusticidade, tem muita cola, crina, pega-mão, topete. Pescoço leve, para poder facilitar o movimento dele, né? O cavalo tem que conseguir enxergar um cavalo, ver que ele é mais leve de frente do que de trás. Se cortar ele no meio, ele tem que ter mais força atrás para poder empurrar do que na frente. Se for muito pesadão de frente, ele é o cara com movimento nas mãos. E o cavalo só corre, só tem habilidade se tiver o movimento nas patas. As mãos ele só tem para ele não cair para frente, as mãos. Porque tudo que manda é o treino posterior do cavalo. O que impulsiona tudo é os pés. Então, tu pega um cavalo que é muito carregado de frente, ele vai ter a frente muito pesada e não vai se impulsionar para frente. Então, tem um monte de... A correção de aprumos do cavalo, né? A qualidade de lombo para dar longevidade, para não sentir o lombo mesmo no trabalho. Então, são vários componentes que compõem a morfologia de um cavalo. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Primeiro, muito trabalho, né? Continuar, o gaúcho sempre foi um povo do trabalho, né? Sempre deu exemplo para o país inteiro. Nós, como uma polícia diferente, a gente continua acreditando na agricultura e na pecuária, né? Eu sempre digo que, com o maior respeito a todas as profissões, mas não existe nada mais sagrado do que ser criador ou produtor. E a âncora desse país já faz de longa data que é o agronegócio, né? Acho que é meio perigoso, que nem agora a turma, o soja está bom, o preço, todo mundo fica comentando que o agricultor está com dinheiro. O agricultor não está com dinheiro. Talvez aí 3 a 5% dos agricultores estejam realmente com dinheiro e consigam superar 1 a 2 frustrações de safra. Agora, a grande maioria depende de financiamento, né? E se uma safra for mal, esse agricultor vai ter que trabalhar mais 3, 4, 5 anos para empatar de novo a frustração de uma safra. É claro que a agricultura, ela é uma indústria que ela gira muito rápido, né? Tu vê que em 4, 5 meses tu planta, tu cuida, tu colhe, comercializa, tu distribui riqueza para todos, mas o dinheiro passa muito pela tua mão. O dinheiro não fica na mão do agricultor, muito passa pela mão do agricultor. Agora temos que continuar assim,
Sim, acreditando, plantando, tá aí novos cultivares. Eu lembro, às vezes, quando eu estou com 43 anos, eu lembro com 20, 25 anos, para te colher 50 sacos de soja por hectare era uma maravilha. Para te colher 100 sacos de milho era uma maravilha. Hoje estamos colhendo 70, 80 sacos de soja e 200 de milho. Marcelo Bertagnoli, Sementes de Cabanha Butiá, parabéns por ser parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui. Leise, muito obrigado mais uma vez por estar aqui mesmo. Gostei demais de estar aqui na Band. Prazerzão. Osíris, grande abraço. Parabéns. Lise, obrigado pela presença conosco também. Obrigada pelo convite. Tá? O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.